Foi agora. Cadê? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Na tarde de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? A gente já está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, né? Que trata sobre a pluralidade das existências. E hoje a gente está dando continuidade do tema Encarnação nos Diferentes Mundos. Esse tema vai da pergunta 172 até a 188. Só que da 172 até a 180 já foi estudado aqui, né, no mês passado. E a gente hoje vai finalizar esse tema, né, lendo e refletindo sobre as questões 181 até a 188. Bom, a gente vai tentar, ao mesmo tempo, né, que a gente vai ler as perguntas, as respostas do Livro dos Espíritos, trazer algumas complementações de outros livros da própria doutrina, para a gente entender, né, um pouquinho mais sobre cada pergunta, né, sobre cada tema que Kardec levanta aqui aos Espíritos. Então, a 181 começa para a gente assim. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E os Espíritos respondem: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Né? Então, vamos analisar aqui a resposta, né? Então, ele perguntou se os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos. E ele fala que, com certeza, eles têm corpos, né? Porque se estão encarnados, né, em algum mundo, eles precisam estar revestidos de matéria para que eles possam atuar na matéria daquele mundo, né? E aí, só que ele vai explicar que esse envoltório, né, talvez não como ele fala aqui, né, porque ele pergunta se são semelhantes, se são iguais aos nossos, e ele fala que talvez tenha uma diferença, né, vai ter uma diferença devido ao grau de evolução daqueles seres e do mundo que eles vão habitar. Então, eles vão ter, sim, corpos, mas para poder atuar sobre a matéria, mas esse envoltório vai ser mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E aí ele finaliza, né, a resposta falando que é isso que diferencia praticamente, né, um mundo do outro, né, os mundos que a gente tem que percorrer. Então ele fala, né, até essa frase de Jesus, né, que há muitas moradas na casa de meu Pai, ele fala de nosso Pai, né, e é isso que a gente vai encontrar, né, de diferença nessas moradas. E aí, então, já que ele citou essa frase, a gente foi no livro, né, no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que tem um capítulo que tem como título Há muitas moradas na casa de meu Pai, que é o capítulo 3 do Evangelho. E aí, em vários momentos aqui, né, dessas perguntas, a gente vai complementar com o Evangelho, porque ele traz bastante explicação e um pouquinho mais de esclarecimento quanto a esse tema. Então, para a gente poder entender um pouco melhor essa questão e as próximas, a gente precisa dar uma complementada com outras questões para a gente poder entender direitinho. Então, o que eu destaquei para essa pergunta foram 3 itens desse capítulo, né, que tem como subtítulo as diferentes categorias dos mundos habitados. Então, primeiro, com o título, a gente já percebe que temos vários mundos habitados, né? Então, a gente, né, e pela frase de Jesus, né, que há muitas moradas na casa de meu Pai, a gente vai perceber que não existe vida somente na Terra, mas que ao longo das nossas questões que a gente vai entender aqui, a gente vai ver que as vidas, né, são, né, o modo de vida, a matéria daquele mundo, os corpos daquele mundo, vai depender do grau de evolução dos seres que o habitam, né?
Então, ele vai explicar isso para a gente agora nesses 3 itens aqui, que a gente vai ler juntos, né? A gente peça permissão para ler várias coisas aqui, para a gente não perder nenhum detalhe da explicação, tá? No item 3, ele fala assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. E à medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Né? Então, ele vai mostrar para a gente que o que vai, né, determinar a categoria do mundo é o grau de elevação. E que a gente vai ver que quanto mais, né, quanto mais inferior, mais ligados à matéria nós seremos, né, nós somos. E quanto mais a gente vai se purificando, evoluindo, mais a gente vai, né, se conectando mais com as coisas espirituais. O item 4. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Então, ele vai trazer para a gente aqui algumas classificações, né, os nomes das categorias desses mundos e as principais características deles, né? Então, ele fala que existem os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e prova, aonde domina o mal, os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, ele mostrou para a gente que existem 5 categorias para a gente entender, né, essas diferenças entre um mundo e outro. Os primitivos, onde são as primeiras encarnações, que depois, mais para frente, a gente vai entender um pouco mais sobre cada um pouquinho mais desses. Os mundos de prova e expiação, né, que a gente tem como exemplo o nosso próprio planeta, né, ele cita aqui que a Terra está na categoria de mundos de provas e expiações. Os de regeneração, que ainda predomina o mal, né? Os de regeneração, em que a alma, né, ainda está começando a despertar com as coisas boas, ainda tem o que aprender, mas já está mais voltada para as coisas boas, né? Os mundos felizes, né, onde já o bem já sobrepõe o mal, e os mundos celestes, onde somente há o bem, né? E ele fala que a Terra está nessa categoria que mostra, né, explica até o porquê que a gente ainda tem tantos problemas, né, tantas situações ruins que ainda nos envolvem. Porque ainda estamos num nível de evolução moral ainda um pouco, né, onde o mal ainda sobressai um pouquinho. Então, a gente vai ver muitas guerras, doenças, misérias, né, desigualdades, né, que tem a ver com as nossas imperfeições. E quando a gente coloca em ações as nossas imperfeições, a gente gera para a gente essas consequências, né? A gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouco sobre tudo isso. Os espíritos que encarnam em um mundo que não se não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhe cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Então a gente vai perceber, né, que a gente não está ligado a um mundo só, né?
Então, se a gente está aqui hoje, no planeta Terra, mas a gente passar na nossa encarnação num nível assim moral maravilhoso, a ponto da gente, né, dentro do nosso coração, sobrepor o bem ao mal que ainda possa ter, a gente pode seguir adiante, né? Se a gente ainda tem essa dificuldade de lidar com as nossas imperfeições, ainda deixa o mal sobressair, né, sobre as nossas ações e pensamentos, a gente ainda vai continuar conectado ao mundo de provas e expiações. E aí ele fala, né, que a gente, se a gente avançou, mas a maioria desse mundo aqui não, a gente pode, né, encarnar em outro planeta mais avançado para atender às necessidades do nosso nível de evolução daquele momento, né? A gente vai também falar um pouquinho disso depois. Então ele vai dizer que esse avanço acaba sendo uma recompensa, né, daquilo que a gente progrediu, enquanto, né, a nossa teimosia nos prender ainda às nossas imperfeições, a gente vai acabar ainda se conectando, né, a mundos que ainda trazem essas situações que a gente encontra hoje no nosso planeta, né? A gente até, esse tema a gente estudou até há pouco tempo na nossa turma, né, do estudo, no ESG, e a gente não lembro quem foi, acho que foi o Paulo, né, que lembrou sobre Bezerra, né? Ele já, né, na encarnação que ele teve aqui no planeta Terra, ele alcançou, né, um nível de evolução moral mais alto do que a maioria, né? E aí ele tinha a possibilidade de seguir adiante, né, para outros mundos, para avançar no seu progresso, né, espiritual, mas ele pediu, né, a Maria permissão de continuar aqui no planeta Terra para que ele pudesse ajudar a gente a progredir também, né? Então essa escolha somente cabe a espíritos evoluídos, né? A gente vai falar sobre isso. Mas ele mostra, né, que Bezerra tinha condições de avançar, de já estar em outro planeta, em outras, né, continuando seu progresso, mas devido a esse carinho, esse amor que ele tem por nós brasileiros, pelo Brasil, pelo planeta Terra, ele pediu para ficar aqui mais um pouquinho, para ajudar a gente mais um pouquinho, né, para alavancar a gente, né? Então vamos continuar. Na 182, o Kardec pergunta assim: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E aí os espíritos respondem: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Então ele pergunta se é possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos mundos. Então, se a gente for analisar, a gente não tem, né, o conhecimento da exatidão, nem do estado físico e moral do planeta Terra, do mundo que a gente está, que dirá entender e compreender dos outros, né? Por isso que os espíritos respondem que, por enquanto, o que dá para a gente saber é o que está escrito aqui, né? Porque senão a gente não vai ter condição de compreender. E isso não vai trazer para a gente nenhuma ajuda, né? Nenhuma utilidade. E aí há um comentário de Kardec, né, em que ele sintetiza algumas informações sobre essas características que a gente já estava comentando, né, dessa diferença entre mundos inferiores ou superiores. E a gente vai ler a de Kardec, né, que está no Livro dos Espíritos, e depois a gente vai também voltar para o Evangelho, que o Evangelho aprofunda um pouquinho mais. Então ele fala assim para a gente: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Então ele começou aqui a falar da questão material, né, dos espíritos que vão se purificando, né? Então, quando a gente vai evoluindo, né, moralmente, então a nossa matéria, né, dos próximos mundos, né, das próprias evoluções, já é mais, né, menos densa. A gente deixa de ter esse peso todo, né, dessa dificuldade das nossas mazelas físicas, né? Então, por isso que ele fala, deixa de rastejar penosamente, né? Menos grosseiras são as nossas necessidades físicas,
né? A gente não precisa mais se nutrir de outros seres vivos, né? E o espírito se acha mais livre de percepções, né? O que a gente se limita aos nossos sentidos, né? Só consigo ver o que esse olho consegue ver, só consigo ouvir o que esse ouvido consegue ouvir, né? E com a purificação da matéria, né, do meu adiantamento moral e essa, né, essa sutileza dessa matéria mais evoluída, a gente consegue ter outros tipos de percepções maiores do que a nossa matéria grosseira hoje nos dá, né, nos permite. E ele vai falar também do progresso moral. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. Então aqui ele começou a falar da questão moral. Então nos mundos mais evoluídos, a gente já não tem tantos vícios físicos, a gente troca o egoísmo pela fraternidade, a gente já não tem mais ódios, discórdias, né? A gente já não quer mais causar nenhum dano ao nosso semelhante, né? E aí isso faz com que haja uma harmonia muito maior, né, do que a gente encontra aqui hoje ainda. Então, só da gente ler essas características, a gente vê que o nosso planeta ainda está realmente nesse mundo de provas e expiações, que precisa melhorar bastante ainda, né? O tanto que a gente vê de guerra, o quanto que a gente vê de situações, né, que causam problema ao nosso semelhante, né? E às vezes em pequenas coisas, né? Às vezes a gente acha que só uma guerra que está causando dano, mas às vezes as nossas ações do dia a dia, baseadas no nosso egoísmo, traz também dano ao nosso semelhante. Talvez em proporções menores, mas, né, isso mostra o quanto a gente ainda está conectado ao nosso egoísmo e às nossas imperfeições e à matéria, né? E também fala dessa visão do futuro, né? Que a gente já não vai ter mais esse temor da morte, né? A gente já vai ter essa compreensão da vida futura, da vida espiritual. Então a morte já não vai ser algo que traga insegurança, porque a gente já vai ter uma consciência tranquila das nossas ações, das nossas escolhas, né? Então a gente vai compreender de fato que ela é uma simples transformação, né? Depois no Evangelho, ele vai falar um pouco mais sobre isso também. E também ele fala sobre a duração da vida nos diferentes mundos, que é proporcional ao grau de adiantamento. Então, se a gente ainda tem muitos problemas, muitas doenças, muitos vícios, que acabam, né, estragando o nosso corpo físico, então a nossa qualidade de vida, né, a nossa tempo de vida aqui na Terra, ela é, né, o período que a gente conhece hoje. Nos mundos mais evoluídos, esse tempo de encarnação é muito maior. Né? Primeiro que a matéria já é menos grosseira, as necessidades são menores, né? E os nossos vícios, nossas imperfeições já foram deixadas de lado. Então a gente machuca menos, né? Vamos dizer assim, adoece menos o nosso próprio corpo, né? A nossa própria matéria. E aí, entrando no Evangelho, a gente vai ter dos itens 8 a 12, né? Várias explicações sobre essa diferença entre os mundos inferiores e superiores, né? Primeiro ele vai colocando, né, sobre a Terra, para a gente poder fazer essa comparação, e que a gente já tem uma noção, né, de como seria um mundo primitivo, porque a nossa Terra já passou por esse processo também, né? Onde a força bruta é a única lei, onde a gente ainda está ausente, né, desse conhecimento do que é justo, do que é injusto, o que a gente ainda não está muito voltado para a inteligência, para as descobertas, né, para as invenções. Então a gente ainda passa a nossa vida mais tentando suprir as necessidades físicas, né? Então o homem acaba, né, vivendo mais em função de conseguir alimentos, né? Então a gente já consegue ter uma compreensão um pouco maior do mundo primitivo devido ao conhecimento que a gente tem do nosso próprio planeta, né? Mas aí, a partir do 9, ele enche a gente de informações sobre os mundos felizes, né? Os mundos superiores.
que traz pra gente tanto alívio, assim, um dia a gente vai chegar lá, né, um pouquinho de esperança, né, além desse conhecimento, traz pra gente assim, ó, dá, se a gente progredir, se a gente se transformar moralmente, a gente vai chegar lá no mundo onde ninguém quer prejudicar ninguém, onde a gente não vai se rastejar, não vai ter dor, não vai ter ninguém com fome, né? Então a gente vai vendo que ele vai colocando pra gente vários detalhes, né? E eu vou tentar ler algumas partezinhas pra gente avançar aí. E ele vai também trazendo que uma coisa interfere na outra, né? Então, para a gente evoluir materialmente, a gente precisa evoluir moralmente, né? Por isso, tanto que na pergunta, ele não pergunta separado, né? Dá para entender como é que é o físico? Dá para entender como é a moral? Não, ele pergunta os dois. É exatamente, né? Dá para entender exatamente o estado físico e moral? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Para a gente evoluir o físico, a gente também precisa progredir moralmente, né? Então ele vai aprofundar, né, mais nessas questões. Ele vai falar do corpo, né, que a gente já tinha falado, que a forma corpórea, né, lá dos primitivos, é humana também, mas ainda, né, sem beleza, um pouco mais embrutecida. Enquanto a gente vai progredindo, né, ele fala que, como toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas mais embelezada, aperfeiçoada, né, purificada. Então, não traz, né, mais essas necessidades, doenças, né, as locomoções, como a gente falou, são mais rápidas, são mais sutis, né, os nossos sentidos estão mais apurados. Ele vai dando para a gente vários detalhes sobre essas questões, né? O que a gente encontra hoje, né, semblantes abatidos pelos sofrimentos, a gente vai ver em mundos superiores semblantes mais serenos, né, gozando dessa lucidez, né, do entendimento da sua condição. Desculpa. Então, a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que a Terra. Em princípio, a longevidade, né, que a gente estava falando, guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. E, como ele fala, a morte, de modo algum, acarreta horrores da decomposição, que o corpo já vai ser mais sutil, né, mais etéreo. Então, não causa pavor, é considerado uma transformação feliz, porque não tem dúvida do porvir, né? Já sabe o que vai encontrar lá. Então, traz uma consciência tranquila, né, um entendimento da continuidade, né, do seu processo evolutivo, né? Então, ele vai ser, né, uma transformação mais suave. E aí ele continua no item 11 falando assim pra gente, né? Depois de todos esses detalhes, depois se vocês quiserem se aprofundar, eu até ia ler, mas acho que se eu ler tudo a gente vai acabar não lendo todas as perguntas que a gente precisa. Mas se vocês quiserem depois ler com mais calma, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que fala sobre as moradas, né? Tem várias coisas sobre que vocês podem acompanhar. Então, nesses mundos venturosos, como eu estava falando aqui, os povos se lidam de forma amistosa, não tem ninguém que quer escravizar o outro, né? Não tem guerra, não tem senhores, não tem escravos, não tem privilégios pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. E ele até grifa assim, ó, o homem não procura elevar-se acima de ninguém, somente de si mesmo. Então, se ele busca conhecimento, né, se melhorar, progredir, não é para ele ser melhor do que o outro, é para ele se sentir melhor com ele mesmo, né? Então, não tem essa vontade de superar o outro, e sim de se elevar acima da sua própria moral, né? Então, o objetivo, eles têm sim essa vontade de evoluir, se tornar um espírito puro, né? Mas não com essa ambição de forma gananciosa de sobressair, né? De vaidade, mas sim de realmente alcançar aquilo que eles veem que é positivo. Assim como a gente está agora lendo sobre os mundos superiores e desejamos, né, já estarmos nessas condições
de estar num planeta sem misérias, sem brigas, sem guerras, sem nada. Então a gente almeja, né, esse porvir mais esperançoso, mais, né, feliz, vamos dizer assim. Então, assim como eles também que estão nesse processo, mesmo que um pouquinho mais avançados, querem avançar cada vez mais, mas com essa vontade realmente de seguir adiante sem prejudicar o próximo, né? Então é isso, é o amor, a fraternidade, né? É os mais fortes ajudando os mais fracos. Há sim bens em maior ou menor quantidade, mas são adquiridos através da inteligência, do esforço, mas né, ninguém fica sem o necessário, porque ninguém está mais em condições, né, de precisar espiar. Então, já que há fraternidade, o laço une todos dessa forma, então mesmo que uns tenha mais do que outros, a ninguém falta o necessário, né? Já no vosso, como ele bota aqui no item 11, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Né? Então a gente ainda precisa, né? Porque às vezes a gente fala, poxa, para que tanto problema? Por que a gente precisa passar por isso tudo, né? Porque a gente ainda não sabe valorizar, a gente não sabe compreender. Então a gente ainda precisa do mal para a gente querer buscar o bem, né? A gente ainda precisa da noite para querer enxergar com luz, né? A gente precisa ainda da doença para valorizar a saúde. E tantas outras questões, né? E lá nesses outros avançados não precisa mais desses contrastes, né? A alma já está serena, uma alegria eterna, livre de perturbação das angústias da vida material, né? Que traz a gente ainda possui, né? Mas no 12 ele bota pra gente assim, pra gente compreender, né? Que, entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer um de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los a partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então, esses espíritos que já estão nessas condições, desses mundos, não foram privilegiados, né? Já foram, né, encarnando lá direto. Não, eles passaram pelo mesmo processo que a gente está passando também. Só que uns podem ter avançado um pouco mais rápido, né, devido ao seu livre-arbítrio, e outros não. Então, cabe a gente, se a gente quer almeja essa felicidade, essa pureza, né, de espírito, né, buscarmos essa transformação interior de forma verdadeira, né? Então, esses orbes não foram privilegiados, eles tiveram todo esse processo que a gente conhece aqui da Terra, assim como os espíritos individualmente também. Foram criados simples e ignorantes, mas com todos os mesmos direitos e facilidades para ter o conhecimento de como alcançar essa evolução. Vamos para 183, tem que dar uma corridinha. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância? E os espíritos respondem: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa como no vosso mundo. Então a gente tem uma impressão, né? A gente sabe que a gente está no processo de evoluir, né? Aí a gente pensa assim, então quando eu encarno novamente, passo pelo processo da infância, eu perdi toda aquela inteligência que eu já tinha, eu regredi, né? Eu voltei? Não é isso. Essa infância, como ele responde aqui, é uma transição necessária para que o espírito consiga se adaptar à matéria ao qual ele está começando a utilizar, né, na encarnação que ele está começando. Mas, tanto que ele fala que nem sempre, né, as infâncias vão ser tão obtusas como na nossa. Então, a nossa é um processo um pouco mais lento, né? A gente vê que ainda tem a infância, a adolescência, para a gente ir se adaptando à matéria que a gente está se unindo, né? Em mundos mais evoluídos, mais avançados, essa infância não precisa ser tão longa, ela é bem mais rápida, né? Devido a essa, como é uma adaptação à matéria, e os espíritos mais evoluídos, né, encarnam em mundos em que a matéria não são tão grosseiras como a nossa, né? Então eles se adaptam àquela matéria mais sutil de forma mais rápida, né? Então essa a transição ela vai depender,
né, da quantidade de empecilhos que a matéria causa ao espírito. Então, se ele está evoluído e essa matéria é mais sutil, essa transição e essa adaptação à matéria, né, essa transição necessária, ela é bem mais rápida, né? Tanto que a gente viu lá no item 9, que a gente acabou de ver, que ele começa falando isso. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância, né? Então, vamos lá. Mas a gente voltando, vindo aqui, pensando aqui no nosso planeta, né, no planeta Terra, a gente vê que essa adaptação, né, essa transição é um período em que, né, na nossa infância, o espírito está aberto a receber novos aprendizados, né? Então, por isso que é muito importante a gente, desde pequenininho, influenciar, né, moralmente, né, auxiliar as crianças, né, essa orientação, a evangelização, dar exemplos, né, que eles estão abertos a entender, a compreender, a novos aprendizados, né? Não estão ali fechados ainda. Então, por isso que a infância para a gente, além de ser longa, devido à nossa necessidade de se adaptar com mais tempo à matéria, tem também essa utilidade da gente conseguir, né, levar a ele novos aprendizados, para que quando ele siga a sua jornada já adulto, já tenha, né, tido contato com essas orientações morais, né? Vamos para 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? E os espíritos respondem: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Aí tem a letrinha A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? E a resposta: o grau de sua elevação. Né? Então, a gente até falou já esse exemplo de Bezerra, né? Que a gente pode escolher o mundo que a gente vai habitar? E ele fala assim, nem sempre. Né? A gente pode até tentar, a gente pode pedir, mas a gente só vai receber se a gente merecer, né? E aí, no caso dele, ele pediu para continuar aqui. Ele podia avançar, ele pediu para continuar. E através de seu merecimento, de querer se colocar à disposição do trabalho, né, do bem, ele permaneceu. E aí ele fala que essa permissão para poder escolher e aonde habitar, onde o espírito vai estar, vai ser, né? Ele fala assim, depende do grau de elevação dos espíritos. Então, se a gente ainda não tem um grau de evolução moral que faça a gente merecer escolher, a gente vai encarnar nos planetas, né, nos mundos que ainda têm, né, que possuem as características necessárias para o nosso progresso naquele momento, né? Então, a gente vê pela gente, né? Se eu ainda possuo muitas imperfeições e aí dentro de mim ainda prevalece, né, o mal, então eu preciso estar encarnado num planeta em que vai me trazer oportunidades de aprendizado, né? Então, como ele falou lá no começo, se eu já aprendi tudo que aquele mundo pode me oferecer, eu continuar ali não vai me trazer utilidade. Então, eu vou avançando. A não ser, igual o caso de Bezerra, né? Que ele esteja em tarefa, em auxílio, né, ao próximo. E que também vai trazer para ele também bastante conhecimento e aprendizado para o seu progresso, né? Vamos para a próxima. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como vós, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. E aí a gente trouxe também um itemzinho do Evangelho, em que ele vai falar, né, para a gente que o progresso é uma lei da natureza. Então, o progresso inclui tudo, né, que é a criação divina. Então, tanto os seres vivos quanto a matéria, né, tudo que está a natureza envolvida na criação de Deus, né, vai estar submetida à lei do progresso. Ele fala assim, ó, a essa lei, né, a lei do progresso, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus,
que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece um termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer, e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente, os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Né? Então, a gente vai ver que tudo está envolvido, né, dentro dessa lei do progresso. Então, a gente consegue, a nossa própria ciência consegue trazer para a gente um pouco dessa informação. Né? Quando a gente estuda a formação do mundo, né, em que a gente vai ver quando começa a chegar as primeiras vidas, né, começa lá pelas bactérias, depois foram seres mais aquáticos, né? Não sei exatamente a ordem, que a gente não lembra a ciência toda, mas a gente vai ver que todo esse processo é exatamente para que a gente consiga transformar, progredir essa matéria que envolve o planeta, a fim de tornar habitável também para os seres humanos, para que a partir daí comece também o progresso moral, né? Então a gente vai ver várias questões, né, os próprios dinossauros, né, enquanto a matéria, né, da natureza era muito bruta, muito grande, os dinossauros ajudaram nessa construção de uma natureza mais sutil, né? Então, todo esse processo que a gente viu no próprio planeta Terra já mostra para a gente que há um progresso em todos os seres, né? Em toda a criação de Deus, que vai desde os mundos dos animais, da natureza, né? E dos corpos, né? Dos homens. Vamos avançar para dar tempo de terminar. Então, a 186 pergunta assim: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Aí tem uma letrinha A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro não há linha divisória permanente demarcada. Não? E ele fala, semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por tornar-se imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Né? Então a gente já viu aqui, né, que o perispírito ele é um envoltório semimaterial que ajuda a conectar o espírito ao corpo físico, né? Um corpo fluídico, intermediário entre o espírito e o corpo. Né? E aí a gente vai ver que a natureza desse espírito, né, vai refletir a evolução do perispírito, vai refletir a evolução do espírito. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais puro e sutil é também o perispírito, tá? Então, por isso que ele fala para a gente aqui que com o avanço, né, do espírito, da sua evolução, ele pergunta se ele vai deixando de revestir corpos materiais, se ele vai ter somente o perispírito. E ele fala que esse envoltório vai ficar tão etéreo que para o nosso conhecimento parece que ele nem vai existir. Mas, né, ele vai ser tão sutil e ele fala que esse é o estado dos espíritos puros, né? E que a gente não consegue demarcar exatamente a última encarnação, né, em que mostra que ele foi, né, agora ele é puro, né? Foi a última encarnação. Que ele mostra que esse nosso progresso, né, todo esse processo, na verdade, ele é aos poucos, ele é lento, né? Então ele faz até a comparação ao alvorecer, né, em que a gente vai vendo que vai vindo tão sutil, você não fala assim, agora vira noite, né? Você vai vendo aquilo acontecer aos pouquinhos, assim como o contrário também, o amanhecer, né? Assim como o envelhecer.
intenções, mas agora